Ô Edson, e o Fabião falou aqui de seleção brasileira. Você também já participou de seleção? Você tá na seleção brasileira? Como é que tá? Eu, Como que tá a sua carreira aí? na verdade, eu Você sempre foi participei. só patins ou teve outros Sempre fui esportes? só eu pratiquei muito tempo, quase fui atleta do ciclismo, quando eu Ciclismo? morei em Bogotá. Você morou em Bogotá? Morei por conta da patinação. É, isso que eu ia falar, porque acho Acabei que a maioria não sabe, né? Acho que o ápice, o centro é a Colômbia, né? Tem bastante patinador lá. a patinação sobre rodas, né, de velocidade sobre rodas. A Colômbia é a referência mundial. Então hoje a gente tem aí um país que Por está há quê? mais de 10 anos com o título de campeão mundial. É a Colômbia. Eles desbancaram os norte-americanos, que eram os favoritos e sempre ganhavam tudo. E desde então, com muito investimento. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a cada esquininha, cada lugar diferente que você tem, qualquer espacinho, você monta uma quadra de futebol, né? Sim, Alguma coisa do tipo. Lá não. Qualquer espaço que eles têm, eles constroem pista de patinação. muito legal isso, né? Então, imagina que eu morava em Bogotá, que é um ovo, cabem várias Bogotás dentro de São Paulo. Aham. Então, só em Bogotá, eles tinham mais de 10 pistas. Caramba, em Nossa, São acho Paulo que tem, 12 tem uma pistas. pista, pelo Não, menos? no Brasil inteiro, tem duas. Tem duas. Tem uma em Brasília, que eu fiquei sabendo, Que- onde que é a outra? E a outra é no interior de São Paulo, em Sertãozinho. Ah, não É, sabia. que está abandonada, né? Que está Quando abandonado. diz diga-se pista, o de que passagem. que é? Um circuito É um de circuito oval 400 que metros, tem é isso? 200 metros. A 200 metros. Isso, sobre rodas, o circuito oficial tem 200. O de 400 metros, que é praticamente idêntico ao do atletismo, é o de gelo. No gelo é 400 entendi. metros. Aí que eu também tive o Mas prazer você teve passagem pela seleção? Como é que foi isso daí? Desde os 17 anos, 16 para 17, eu conquistei minha primeira vaga para a seleção e aí daí para frente eu conto com mais de 20 convocações para a seleção. Caramba. Qual foi o seu maior resultado? Meu melhor resultado em mundiais, eu acredito que deve ter sido o mundial da Argentina em 2014, onde eu fui para correr as provas de fundo, as de resistência. Sofri, eu estava com uma lesão no tibial anterior, nos dois. Uhum. Eu estava com sobrepeso, porque eu não sabia que ia participar, fui convocado, enfim. E lá, de última hora, meu treinador decidiu. Ele falou, não, você não vai correr, se dedicar tanto a essas provas de resistência. Eu quero você focado nas provas de velocidade. E aí eu consegui acho que 21ª colocação numa prova de 500 metros. Então, 500 metros? É. Cara, pauleira total. então Explosão, foi, né? foi assim, melhor em mundiais. Eu já Aham. tive outras colocações em sul-americano, pan-americano, aí ok. E meu melhor resultado da vida foi ser campeão de uma das etapas da Copa do Mundo de maratonas, Que foi? que foi em Ostrava, na República Tcheca. Caramba, você rodou o mundo de patins. O patins me levou para o mundo inteiro, cara. Que muito louco. Hoje eu não. República Tcheca, maratona. Isso, maratona. Aí eu tava no circuito mundial. 42 km. 40. Quanto deu de tempo lá? Foi melhor que aquele seu de Berlim? Não. Na República Tcheca foi 33 quilômetros. Porque o circuito Ah. não permitia, por conta de metragem, a organização não permitiu que fizesse os 42. Uhum. Então a gente fez em 42 minutos, se eu não estou enganado. Cara, a velocidade média disso daí é alucinante. Quanto foi? Agora eu não me recordo, Mas mas. deve dar uns picos no de mínimo 60. 40, né? É, A picos. média, né? Não, então, 60. A gente estava vendo. Que você mostrou aquele dia no Garmin, Pô, o pico pico- de 62 por hora. Eu falei, cara, insano. Eu tava feliz com o meu. Eu falei, aqui, ó, 42. Voei vocês aí. O outro 60. Como assim? Aí eu falei, O cara você, estourou, Fabião. né? O Fabião falou assim, cara, eles estavam muito fortes. Eu fui só deixando embora. É. Mas assim, é uma sensação diferente, é o que o Fábio estava falando, né? Quando você começa, por exemplo, meu maior desafio o que eu mais queria era participar do circuito europeu. Uhum. Era, na década de 90 e 2000, era um negócio assim absurdo. A gente pensar em maratonas quase no padrão dessa de Berlim, um pouco menor, mas todas eram nesse padrão. Era muito, muito cheio. Então, as principais marcas esportivas do mundo, então você tinha marca da Salomon, você tinha a marca da Luigino Verducci, você tinha marcas como Adidas, Nike apoiando equipes fortes Uhum. com campeões mundiais que iam
para disputar essas provas. Então, o que eu mais queria era isso. Quando eu consegui e pude ir para essas maratonas, eu comecei um outro estágio. Até então eu tinha participado de campeonatos menores. Quando eu fui para uma maratona pela primeira vez e encarei o que era aquilo, cara, é outra história. Aí você passa um filme na cabeça, né? Peraí, eu queria estar aqui. Putz, eu tô sentindo, eu tô exausto. Não, mas eu tô aqui. Eu não viajei toda essa distância para chegar aqui e não concluir. Uhum. Então, sabe, quando você larga lá no meio de todo mundo e você vê que o pelotão principal passou, já foi à frente, você tá com contato visual com ele, mas você não tem forças para ir, e aí você tem que buscar no teu subconsciente ali, na tua mente, a força para ir. E aí cada pessoa que eu ultrapassava, eu olhava, eu criei um negócio na minha mente. Eu mentalizei uma pá na minha mão. Cada um que eu passava, eu falava, agora começou a etapa de recolher os mortos. Então eu passava um, mais um. E seguia. Passava outro, mais um. Cara, e desse jeito, em uma temporada, eu evoluí absurdamente a ponto de, na segunda temporada que eu participei do Circuito Mundial, eu fui o campeão da etapa de Ostrava, na República Tcheca, onde 1/3 da prova é subida. Caramba. 1/3 da prova é subida, é ladeira. E assim, eu um cara pesado, perto dos outros que são muito leves. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 41. 41. Não parece né? Super jovem. Ainda Parece mais. um menino, né? Eu vou ter 28 anos. Esporte! Pô, eu que tô com os cabelos brancos antes da hora. Esses caras não tem nenhum É o esporte, estilo, né? É o estilo. É o charme. É o charme. Cabelo. Ô Edson, e você falou, você também fez ciclismo. O patins e o ciclismo, eles meio que se combinam, né? Porque o treinamento do patins faz bastante bicicleta. Eu descobri isso. Eu acho que nem você sabia? Você sabia, né? Você sempre patinou. Nem tanto. Mas a gente pedalou bastante. Tanto que a gente acabou se apaixonando. Eu acabei me apaixonando pela bicicleta. Tá até falando pro Fabião. Falei, cara, vou comprar uma bicicleta aí pra pedalar. Porque bicicleta é muito... É diferente, né? A emoção do patins, a Sim. adrenalina e a da bicicleta são totalmente diferentes. Mas acho que o movimento das pernas é o mesmo, é isso? É muito parecido. Então vamos lá. Eu te falei que eu recebi uma proposta lá em Bogotá. O treinador da seleção colombiana, que treinava também a seleção de Bogotá, que eles têm competições nacionais, onde a seleção de cada estado vai para um campeonato nacional e competem entre si. É muito louco, de todas as modalidades. E ele perdeu um atleta se lesionou muito sério, não tinha previsão de volta, que ele tinha estrutura parecida com a minha. Muita massa muscular de membros inferiores e tinha muita explosão. E esse cara ficava me assistindo nos treinos. E aí um dia eu olhei e falei assim, o que esse cara, né, tanto... E aí ele chegou, preciso falar com você. Você já pensou no ciclismo? No ciclismo, cara, eu gosto muito de pedalar, eu sou patinador, né? Como você sabe... A gente, quando vai para a estrada, às vezes os grupos de patinação encontravam o grupo da seleção de ciclismo treinando na estrada e a gente acabava fazendo treino juntos. Vai junto na mesma pegada, na mesma velocidade? Sim. É muito louco isso. E por isso é comum o atleta da patinação profissional, fora do Brasil, que eu não vejo muito isso, mas fora do Brasil você tem uma coisa muito constante, que é o atleta da patinação de velocidade sair e se tornar um ciclista. Por quê? Uma média de 50% a 60% do nosso treino a nossa preparação é feita sobre a bicicleta. Porque a gente precisa de volume de treino. E o volume de treino, se você colocar o volume de treino sobre o patins, é muito desgastante, é maçante demais, porque você já sentiu. A estrutura da bota do patins é uma estrutura que... Cara, isso é uma pergunta, cara. Não tem solução pra isso. Eu fiquei indignado pro Fábio. Eu falei, cara, não é possível. A gente tá no século XXI. A gente tem muita tecnologia. Eu falei, cara, tinha dia que, pra mim, né, nos treinos, depois de 1h30, cara, meu pé doía de um jeito que eu tinha que gritar e eu saí fazendo treino. Eu vou aguentar e tal, não sei o quê. Hoje mesmo, eu fui na fisioterapia, olhei meu pé, eu mostrei pro fisioterapeuta. Falei, ficou deformado. Criou um calo ósseo e ele tá lá. E ele não vai embora, não. Eu já vi que ele vai ficar lá no meu pé. Aí imagino vocês, cara. Seja bem-vindo, isso é normal. Cara, não tem tecnologia? Todo atleta profissional ou um atleta amador que
sabe, aficionado pela modalidade, ele acaba com um calo, no mínimo um calo ósseo em cada pé, no mínimo. Isso é normal. Por quê? A gente tem uma estrutura que ela é feita de fibra de carbono. Uhum. Então, imagina. Ela é dura, né? E tem que Não- ser dura, né? Tem que ser dura, porque, por exemplo, teve um período onde eu me dediquei muito à velocidade, então eu estava ainda mais forte, eu quebrei 3 botas. Caramba, você quebrou a bota. Quebrei 3 botas com a força aplicada no pé. Então, isso é necessário que a bota seja 100% fibra de carbono para atletas mais fortes, maiores, como alguns aí, principalmente os velocistas, eles têm muita força. Uhum. Então, é normal que um atleta profissional não utilize uma bota mesclada, que geralmente é o que mais se vê por aí. Uhum. Que é a bota que ela tem 75% fibra de carbono e 25% fibra de vidro, ou 50 ou 50. Esse é o mais Essa é a comum. melhor tecnologia que tem hoje. Então, a melhor que tem é 100% fibra de carbono. Ah, Ela fica mais leve e mais resistente. entendi. Só que com menos conforto, né? Só que aí você tem menos, É. você tem menos conforto, porque se ela não é uma bota moldada, porque tem as botas que são feitas a molde. Que é gesso, põe gesso. Isso, você eu faz vi isso aí, o Fabiano Você falou. faz ela a molde, aí ok. Que aí você tem uma bota rígida o suficiente para aguentar toda e qualquer coisa e confortável porque ela foi feita no molde do seu pé. Uhum. Mas é uma bota que a gente está falando aí de, hoje, uma média de uns R$8.000, uma bota dessa. Só a bota ou a bota com a base e as Não, rodinhas? só o par de botas. Só só a a bota. Aí bota depois vem a base personalizada. e depois vem as rodinhas, né? É.